O apóstolo Paulo, ele tentou definir o que é a ressurreição de Jesus, e para mim esses dois versículos que eu coloquei aqui, no meu modesto entendimento, são os dois versículos que eu mais amo em toda a Bíblia. Esses dois versículos, 2 Coríntios 5:21, diz assim: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos. E esse 2 Coríntios 8:9 é o meu versículo preferido. Esse texto é demais. Esse texto diz assim: embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos se tornassem grandes. É a lógica da subversão total da ordem da humanidade, porque os grandes querem continuar continuamente grandes. Os pequenos às vezes não veem a lógica de uma mudança, de uma transformação, de um acréscimo, enfim, de uma mudança de realidade. Ou seja, o mundo é marcado por uma grande e intensa polarização. Quem tem muito, quem tem pouco, quem é muito, quem não é nada, quem é considerado importante, quem não é digno nem de ser mencionado o seu nome ou o seu sobrenome. Mas a lógica do reino, na morte e na ressurreição de Jesus, toda essa lógica da vida é transformada, porque eu repito, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para que os pequenos, e aí todos nós somos os pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30 diz assim: deixe os pequeninos vir a mim, venham todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então nós somos os pequeninos, que o Senhor, meu querido e minha querida, quer tornar grande, não para que o nosso nome seja reconhecido, mas para que o nome dele seja reconhecido em nós, por nós e através de nós. Amém, queridos? Isso é alinhamento do céu com a terra. É graça bendita e preciosa que alcança o pecador, a pecadora. É Deus dizendo assim: eu posso fazer uma história nova. Eu posso construir um tempo novo. Sim, eu tenho toda a autoridade e todo o poder para mudar as realidades e os tempos. Sim, porque eu vivo, vocês também podem viver. Agora, meu irmão e minha irmã, o que eu quero partilhar com você, que me tocou profundamente, eu amo esse texto também, estudo esse texto há muito tempo, é o fato de que Jesus, ele, com essa ação, ele demonstra que ele é um servo que age por amor. Talvez muitos de nós amanhã, vamos acordar de manhã e, por obrigação, os estudantes vão para a escola. Às vezes não vão porque gostam de estudar. Por obrigação, eu tenho que ir, aí vai trabalhar. Não é assim? Tem muita gente que age por obrigação. Jesus não foi obrigado a fazer coisa alguma. Ele decidiu servir por amor. Ele voluntariamente abriu mão de toda a glória celestial para viver entre nós. Repito, nunca alguém tão grande, o Criador do céu e do universo, aquele que era antes de tudo existir, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno, porque era tão pequenino que foi gerado na barriga de uma mulher. Foi gerado um embriãozinho, começou a crescer no ventre de Maria, cresceu até o ponto de nascer. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno. Era rico e se fez pobre porque ele escolheu a cidade mais pobre, de uma família pobre, e foi durante toda a sua vida humilde em tudo que ele fez. Ele era rico e se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Meu Deus, meu Jesus, obrigado, Senhor, por essa obra. E não foi por obrigação, foi por amor. Ele é o servo que age por amor. Pensando em tudo isso, eu me lembrei de um texto. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21 fala sobre a lei da escravidão de Israel.
E rapidamente, o tempo hoje está bem longo, eu prometo terminar o culto antes das 11 horas para a gente ir embora. Não vi nenhum amém. Nem misericórdia, pastor, não faz isso comigo. Mas amém, ok, eu estou brincando, gente. Então eu quero de forma muito objetiva, assim, falar um pouco sobre esse texto e aplicá-lo na obra redentora de Jesus. Êxodo 21, versículo 2 diz assim: se você comprar um escravo hebreu e ele lhe servir por 6 anos, ele lhe servirá por 6 anos, mas no 7º será liberto sem pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade. Se, porém, chegou casado, a mulher será liberta com ele. Se o senhor dele tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, eu amo a minha mulher e os meus filhos, e não quero receber liberdade, o senhor dele o levará diante dos juízes. Terá de levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar-lhe a orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Preste atenção que essa lei da escravidão, e está aqui no slide para você lembrar depois, não tem nada a ver com a escravidão que, infelizmente, manchou a história da humanidade dos séculos XV até o século XIX. De forma muito especial, a história do Brasil. Não era a escravidão de raça, de etnia, de povos. A escravidão que esse texto, e na verdade a escravidão que antes existia em todo o mundo, era a escravidão quando uma pessoa chegava à falência, quando ela não conseguia pagar as suas dívidas, então ela se entregava para pagamento das suas dívidas. Na antiguidade, a escravidão nunca foi sinônimo de cor de pele, ou de nascimento em determinado lugar, como ocorreu. Traz todo mundo da África para trabalhar de graça no Brasil, sendo escravizados no Brasil, foram retirados das suas famílias, enfim, as histórias do continente destruído pela forma como a escravidão ocorreu. E por favor, não entre naquelas lógicas de gente racista que fala assim: até os negros escravizavam seus negros. Sim, eles escravizavam, mas entenda que uma pessoa africana escravizava outro africano quando existia a falência, quando as pessoas não conseguiam pagar as suas dívidas. Não tem nada a ver com a escravidão que ocorreu no Brasil e nas nações ao redor do mundo no tempo moderno, que a gente chama na Idade Moderna, século XV até o século XIX. Esse texto então está falando da escravidão de alguém que, por não conseguir pagar a dívida, se entrega para pagamento da dívida, por obrigação. Mas no desenvolvimento de sua vida, meu irmão e minha irmã, esse escravo começa a conviver com o seu senhor, começa a conviver com as pessoas ao redor. Talvez ele tenha família, mas lembra também que a escravidão antiga, como diz esse texto, durava 6 anos. Ao final de 6 anos, Deuteronômio capítulo 15, versículo 12 e 13. O Senhor deveria despedir o seu escravo e dar a ele uma porção generosa, deveria abençoá-lo pelos anos que ele serviu. Está lá, confere aí, Deuteronômio 15, versículo 12 e 13. Mas e se aquele escravo decidisse permanecer ali, ao lado do seu Senhor? O que deveria ser feito? Como nós vimos no texto, ele ia dizer assim: eu amo meu Senhor, eu não quero mais viver aqui por obrigação, eu agora quero viver na sua casa, eu quero te servir por amor, eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, eu amo tudo que eu estou vivendo aqui, eu não posso mais abandonar essa vida, eu não posso mais abandonar essa história. Então aquele escravo era levado diante dos juízes, como nós vimos aqui, no versículo, Êxodo 21, versículo 5, finalzinho do versículo 5, início do versículo 6, e depois de ser levado aos juízes, ele era levado na porta da casa, porque a porta simboliza a entrada, o altar da casa, é a visão da casa, é o lugar, enfim, de convivência da família, e a vista de todas as pessoas. A orelha daquele escravo era furada.
E a partir daquele momento, ele era então um escravo que era conhecido e reconhecido por servir por amor. Ele deixava de ser um escravo endividado e se transformava num servo que servia por amor. É lindo isso, não é verdade? Fala a verdade. Servir por amor. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente começa a olhar, né? Falência, necessidade, agora é amor e devoção. Eram 6 anos de serviço obrigatório, mas por servidão voluntária, agora é para sempre, é para a eternidade. Na escravidão era um contrato de trabalho temporário, atemporal, né? Agora a orelha furada na porta à vista de todos. Sempre seria um trabalhador, um escravo, a partir daquele momento de serviço voluntário, de uma entrega amorosa. Passa a ser, então, visto como alguém que é da família. Gente, eu não sei você, mas, ai, meu pai, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem sempre que ter um cuidado de ler o texto que foi escrito para a época em que ele foi escrito, mas o Espírito Santo, ele sempre atua em cada página da Bíblia, porque muito daquilo que está no Antigo Testamento é revelação do que ia ocorrer na redenção em Cristo. Êxodo 21 é sombra, é uma revelação. O servo da orelha furada é uma sombra, uma revelação do Cristo que viria e por amor se entregaria. Primeiro porque ama o seu Senhor, dizendo, eu amo o meu Senhor, mas eu amo também a minha família. Eu não posso viver longe do meu Senhor, eu não posso viver longe da minha família. Se para viver ao lado do meu Senhor, se para viver ao lado da minha família, eu preciso entregar tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, e sim, ao invés de uma obrigação formal, entregar a minha própria vida para que diante do meu Senhor e diante da minha família eu possa viver o projeto e o propósito inicial do Criador de que Ele tivesse uma família numerosa de muitos filhos e de muitas filhas. Então esse escravo da orelha furada em Jesus é o servo voluntário que não teve apenas a orelha furada, mas que teve as suas mãos, teve os seus pés, teve o seu coração traspassado por amor e por rendição a um projeto e um propósito muito maior. A revelação de Deus nesse texto, meu irmão e minha irmã, é muito objetiva e é muito clara. Jesus é o servo por amor. Ele é o escravo que não apenas a orelha, mas todo o seu corpo e alma traspassados para que na morte dele, na vida dele, para que na entrega dele, eu e você vivêssemos uma vida de liberdade. Amém, igreja? Ele fez tudo isso por amor. Fez tudo isso por mim e por você. O texto de Filipenses 2, de 7 em diante, diz que ele se esvaziou. Ele assumiu a posição de escravo. Não, ele não foi levado à porta do templo de Jerusalém, à vista de todos. Ele foi levado no alto de um monte que todas as pessoas ao seu redor o contemplavam. O profeta disse, e olharão para aquele a quem traspassaram, de perto e de longe, todas as pessoas viam Jesus crucificado, não apenas furado em sua orelha, mas traspassado em suas mãos, em seus pés e em seu coração. Ele não disse, ele disse, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Depois ele disse aquela frase linda, não é? Tetelestai, que significa está consumado. Era como se ele estivesse dizendo assim, eu escolho servir ao meu Pai. Eu escolho servir aos meus irmãos. Eu morro de braços abertos porque é assim que a minha vida deve ser realizada, ou seja, sempre acolhendo, trazendo para perto, reconstruindo e transformando. Sim, meu irmão e minha irmã, Jesus é o escravo da vida inteira traspassada
por amor a mim e por amor a você. Amém, queridos? Fala para quem está do seu lado, foi por amor a você. Foi por você. Foi por nós. Foi pela humanidade. Amém, queridos? Agora, é lindo isso, não é? Mas tem um desafio. E é isso que eu quero colocar para você ainda nessa noite. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 2:20, vendo tudo isso, o apóstolo Paulo disse: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo. Meu Deus, o que significa estar crucificado com Cristo? Nós já vimos. Ele era grande e se fez pequeno. Ele era rico e se fez pobre. É a sombra da revelação de Êxodo 21. O escravo da orelha furada, o servo por amor. Mas agora nós somos desafiados a viver a vida dele. Nós vivemos a vida de Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo. O que significa, meu irmão e minha irmã, estar ou ser crucificado com Cristo? Vamos nos lembrar como se dava a crucificação? A crucificação se dava com uma pessoa sendo pregada numa cruz. Essa pessoa pregada na cruz tinha os seus pés elevados, ou seja, os seus pés estavam suspensos, não tocavam o chão. Essa pessoa crucificada tinha suas mãos presas, ou seja, ela já não tinha mais o controle das suas ações. Essa pessoa, quando crucificada, Jesus, se nós nos lembrarmos do exemplo dele crucificado, ele não foi furado, não teve algo que prendesse o seu pescoço, mas diante de tudo que ele viveu, a dificuldade de respirar, as mãos presas, os pés presos, o seu pescoço não tinha condição de olhar para trás. O olhar era fixo para frente e para o alto. Quando o apóstolo Paulo disse assim: eu fui crucificado com Cristo, o apóstolo Paulo estava dizendo: a vida que eu vivo agora, ele é elevada, eu não vivo mais na mesma condição, eu vivo uma vida numa altura diferente, ou seja, os meus pés não tocam o chão dessa existência. Quando o apóstolo Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo, ele estava dizendo: as minhas mãos estão presas, porque eu já não tenho mais o domínio das minhas ações, a minha vida agora, o que eu faço é para que Jesus seja glorificado na minha vida. Paulo foi crucificado com Cristo, dizendo assim: o meu pescoço, o meu olhar, a minha visão agora é fixa, eu só tenho olhos para o meu Senhor, para o meu Criador, para o meu Salvador. E meus irmãos e minhas irmãs, isso é muito rico. Isso é muito rico. Quem está crucificado com Cristo, meu irmão e minha irmã, não, de forma nenhuma. Os seus pés não estão mais nessa terra. Abacuque 3,17 diz assim: o Senhor me faz andar altaneiramente. Você e eu somos chamados a viver uma vida diferente. Não é dizendo que a gente é melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos chamados a viver uma vida diferente. Quem governa a minha vida agora e a sua vida não é apenas a lei do mundo, mas é a lei do Evangelho de Cristo, o Senhor soberano, transformador da realidade da vida humana. Por isso os nossos pés estão numa altura diferente, o seu sustento não vem do céu, o seu sustento não vem da terra, perdão, o seu sustento vem do alto, vem do Senhor, amém, queridos? Por isso que os nossos pés estão suspensos, nós fomos crucificados com Cristo, amém, igreja? As nossas mãos, né? Nós temos dificuldade, nós queremos romper, nós queremos agir, nós queremos controlar, nós queremos consolidar. Estar crucificado com Cristo é dar a completa autoridade e autonomia para o Senhor dizer assim: Pai, todas as minhas ações e atitudes agora precisam passar pelo crivo da Tua palavra. Não é do meu jeito, Senhor. É do seu jeito. Não é da minha maneira. Não é da forma como eu quero. É do jeito que o Senhor quer. É do jeito que o Senhor planejou. É da maneira que o Senhor preparou. Nós morremos para nós mesmos, gente.
Você precisa morrer. Eu preciso morrer. Aliás, esse é o símbolo do batismo, né? Em Cristo nós somos mortos através do arrependimento, nós somos mergulhados no batismo de imersão, e quando nós somos levantados, uma nova vida é erguida para o louvor da glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Morra para você mesmo. Morra para você mesmo e viva para o louvor da glória de Deus. Isso para enfatizar, para você sair daqui com essa mensagem no seu coração. Quando a gente olha para o Senhor, nós não nos esquecemos do nosso passado, porque não vai apagar a nossa memória. Mas eu preciso te dizer que o Senhor não quer apenas, o Senhor não está interessado, deixa eu melhorar a minha frase. O Senhor não está interessado em condenar o seu passado. O que você fez no passado não importa. Mas Ele quer que você entregue o seu presente e o seu futuro. Por isso que quem está crucificado tem que olhar para o alto. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor disse assim, eu amo esse texto. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor não quer condenar o seu passado. Ele quer escrever uma nova história. E por isso, meu irmão e minha irmã, para escrever essa nova história, o Senhor te faz um desafio nesse domingo de Páscoa. Amém? E o desafio é entender, meu irmão e minha irmã, que o bom, essa frase não é minha, a gente ouve muito essa frase, é entender que o bom é inimigo do melhor. E o melhor é inimigo daquilo que é excelente. Nessa Páscoa, em 2026, o Senhor está nos desafiando a sair de uma vida superficial. Porque tudo que eu trouxe para vocês aqui, não sei se você já ouviu uma pregação sobre isso, sobre o escravo da orelha furada. Muita gente prega sobre isso, eu não sou o primeiro a pregar. Preguei a primeira vez, eu acho que lá em 2017, e sempre estou estudando esse texto. Meus irmãos e minhas irmãs, a revelação da palavra é um desafio para que eu e você saiamos de uma vida superficial. De uma vida de mesmice, de fazer sempre as mesmas coisas, de repetir padrões, de repetir, enfim, falas atravessadas, comportamentos que não glorificam ao Senhor, sabe, repetir aquilo que não gera vida. Nós muitas vezes nos acostumamos ao bom, mas lembra, o bom é inimigo do melhor. Você pode crescer, e quando você estiver vivendo o melhor, meu irmão e minha irmã, saiba que o Senhor tem a excelência na sua vida. O Senhor não quer que você viva uma vida de qualquer maneira. O escravo da orelha furada, ele não decidiu servir porque ele queria se contentar com o pouco, ou porque ele tinha medo dos desafios, mas ao contrário, ele decidiu servir por amor e com excelência, dizendo, eu não posso viver longe do meu Senhor, eu não posso viver longe da minha família. Jesus se entregou não porque ele queria agradar simples e tão somente o coração do Pai, mas numa excelência gloriosa, ele abriu mão de toda a riqueza do universo para que eu e você pudéssemos desfrutar disso e intencionar viver uma vida liberta. Não é à toa que ele disse para mim e para você que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, amém, queridos? O maior inimigo da igreja, o maior inimigo da minha vida e da sua vida não é o diabo, porque o diabo já foi derrotado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O diabo é tão derrotado que ele não tem nem a chave da casa onde ele mora, igreja. Nossa, vocês estão demais hoje, glória a Deus, aleluia. Jesus tomou as chaves da morte, do inferno, de Satanás. Então eu vou repetir, porque agora eu acho que você vai ficar mais feliz. O diabo é tão derrotado que ele não tem nem a chave da casa onde ele mora. Tá bom. Vai melhorar. E por que o Senhor fez tudo isso, queridos? Para nós vivermos uma vida de excelência. O nosso maior inimigo é a acomodação. Quando a gente acha assim, sempre foi assim. Bom, essa igreja está aqui há 90 anos, sempre foi assim.
mas os próximos 90 anos serão diferentes, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu sempre trabalhei desse jeito, onde eu trabalho na minha empresa, mas eu quero profetizar que as próximas semanas, os próximos meses e os próximos anos serão melhores, em nome de Jesus. Você e eu vamos alcançar a excelência, porque é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor não morreu para realizar os nossos sonhos e cumprir promessas. Ele morreu para que eu e você nos tornássemos semelhantes a Jesus. Romanos 8, 29, a Bíblia diz assim: aos que de antemão chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é a forma, é o modelo. E Deus quer olhar para mim e para você e ver Jesus na minha vida e na sua vida. Nós somos crucificados com Ele, queridos. Nós não morremos na cruz do Calvário, mas nós somos crucificados com Ele. Nós ressuscitamos com Ele, nós nem tínhamos nascido, mas nós ressuscitamos com Ele naquela manhã de domingo gloriosa na cidade de Jerusalém. E a vida que nós vivemos hoje, meu querido e minha querida, é a vida que Ele planejou e preparou para cada um de nós. Então eu quero encerrar, antes que você cochile aí no banco, eu quero encerrar e eu quero te desafiar nessa noite. O que você precisa deixar no altar hoje? Jesus deixou toda a glória, toda a riqueza, todo o poder, todo o domínio, toda a autoridade. Ele entregou tudo para viver o propósito de Deus. E você, e eu, e nós, o que nós precisamos é entregar hoje. Quais são as áreas da sua vida que você ainda está tentando controlar? Está querendo andar sozinho? E o Senhor está dizendo: não, filho, não anda sozinho, não é do seu jeito. Eu estou com você todos os dias, não é? Mateus 28, 20. Eu estou com você todos os dias, você não anda sozinho mais. Os seus pés não precisam tocar essa terra, você precisa andar na minha presença. Diz o texto lá de Gênesis 6, que Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Anda com Deus. O que você está tentando fazer do seu jeito? Está querendo converter alguém do seu jeito? Está querendo mudar alguém do seu jeito? Está querendo, enfim, prosperar do seu jeito? Quer construir da sua maneira? O Senhor está dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão, Salmo 127, em vão trabalham aqueles que a edificam. Zacarias 4, versículo 6, o profeta disse assim: não é pela força, não é pelo entendimento, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que você precisa entregar para o Senhor hoje? Está vivendo tentando olhar para o seu passado, e sempre pensando assim: eu poderia ter feito, Senhor, eu fiz errado, Senhor, por que eu fiz daquele jeito? E Deus está dizendo: filho, filha, não é mais o teu passado que importa, é o teu futuro. Você pode viver uma linda, poderosa e transformadora história. Olha para mim, olha para mim. Será que nós vamos conseguir dizer ao Senhor hoje: eu amo o meu Senhor e escolho ter a minha vida marcada por Ele, não apenas hoje, mas para sempre? Porque João capítulo 14, Jesus disse: não se preocupe, não se turbe o vosso coração, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês, porque quando eu estiver lá, vocês estarão comigo. Para de ficar olhando para o seu passado e vive o que Deus tem para você. Serve por amor. Seja um homem ou uma mulher que se entrega por amor e não por obrigação. Siga o modelo de Jesus
e permita que Ele te leve, meu amado e minha amada, ainda que seja nas alturas da crucificação, mas sabendo que a vida que nós vivemos é uma vida de ressurreição, uma nova história, um novo tempo, novos caminhos, novas realizações. O Senhor tem para a minha vida, o Senhor tem para a sua vida. Você acredita nisso? Então fica de pé, por favor. Vamos ter um tempo de oração.